Bom dia a todos, é um enorme prazer estar aqui com vocês no Centro de Mídias, né, trazendo mais uma aula para vocês aí do 7º ano do ensino fundamental. Eu estou aqui junto comigo está para fazer essa aula a professora Cléo. Um prazer enorme estar com a senhora aqui. Um bom dia, professora. Igualmente, bom dia, muito obrigada pelo convite. Sejam bem-vindos, 7º ano do ensino fundamental. Vamos fazer algumas considerações antes de iniciarmos a aula de geografia, o qual o tema é a linguagem gráfica na geografia, parte 2. Então, antes de iniciarmos a aula, é importante que vocês organizem, o material para anotações e que façam as anotações, digamos assim, no caderninho e também comentários no chat. Lembrando que o chat é uma ferramenta muito importante e que é pertinente comentários referente à aula. Então, vamos lá. A aula vai ser ministrada pelo professor, Antônio. Eu vou mediar a aula, eu sou a professora Cléo Barros. E a habilidade que vocês precisam desenvolver, pessoal, é elaborar e interpretar gráficos de barras, gráficos de setores e histogramas, com base em dados socioeconômicos das regiões brasileiras. A temática, forma de representação e pensamento espacial. O objetivo do conhecimento são mapas temáticos no Brasil. É importante ressaltar, vejam, observando os gráficos, e, lógico, o professor Antônio vai ministrar muito bem essa aula, a importância da matemática auxiliando a geografia. Às vezes fala assim, mas para quê? Matemática, geografia. Veja que eu vou fazer, o professor e eu, lógico, a dupla aqui, vai estar fazendo a leitura dos dados tão importantes que ele vai estar passando para vocês, usando a matemática. Viu como a matemática é importante? Não é, professor Antônio? O que você acha? Muito bem lembrado, professora. A gente está unindo aí a interdisciplinaridade, principalmente aí da matemática, da geografia, sempre lembrando que o gráfico é um instrumento importante para a gente estar avaliando os temas que são abordados, principalmente em noticiários. Aí. Então, muitas vezes se fala em dados e acaba só falando, enumerando, e muitas vezes fica difícil o entendimento. Então, o gráfico ele serve para isso. Ele para transformar um enunciado, de números principalmente, sobre um tema mostrando no gráfico. Então, fica muito mais fácil a visualização. Por isso que é importante vocês saberem como é que se forma e como se constrói um gráfico de barras, um gráfico de colunas, que, por sinal, em uma aula anterior aí vocês tiveram no próprio 7º ano, porque essa aqui nós estamos falando sobre uma aula que é parte 2, que vai tratar de outros 2 gráficos que não foram tratados na aula anterior, que vocês viram, gráfico de colunas e gráfico de barras. E por falar em gráficos de colunas e gráficos de barras, professora, a gente vai ter vamos dialogar aí, uma atividade rapidinha, só para ver como é que eles estão, Exatamente. Agora vocês vão interagir pelo chat, e a primeira questão é, qual é o tipo de gráfico está representado na figura 1? Está vendo lá que a imagem da figura 1 é o mapa do Brasil. Na questão 2, qual o tipo de gráfico está representado na figura 2? Então, tem um outro tipo de gráfico. Então, vamos ver, esperamos a participação de todos, tá? Só lembrando que vamos deixar aí alguns minutos para vocês estarem visualizando, pensando. Vocês já tiveram uma aula sobre esses 2 tipos de gráficos, então prestem bastante atenção, não confundam, porque é importante aí vocês reverem para depois a gente conseguir dar os próximos passos aí. Então, nós vamos deixar alguns minutinhos aí para vocês responderem. E nós voltamos já já.
Olha que bom, professor Antônio, né? Eles estão interagindo bastante, isso é muito bom. Então, vamos para as respostas. Lídia, barras. David, imagem 1 barra, A2, coluna. Emily, A1 barra, A2, coluna. Lorena, barra, a imagem 1, A2, coluna. Andréia, a imagem 1 barra, A2, coluna. Yasmin e Gustavo, e Walter, desculpa, barra e colunas. Então, tá vendo? Então, de parabéns. A gente observou que eles realmente prestaram atenção na aula anterior que tive sobre a questão dos gráficos de colunas, com gráficos de barras, e acertaram. Todos aí que responderam bravamente correto. Isso que é interessante, né? Prestar atenção, né? Porque a aula é isso aí. Se não tiver a participação de vocês, a aula fica sem graça. Então, por isso que é importante vocês utilizarem o chat como uma ferramenta importante para a participação das aulas, né? Não para utilizar para outras coisas, e sim para isso. E prestar bastante atenção na aula, que é o que interessa aqui para nós. Então, a partir de agora, nós vamos ver outros 2 tipos de barras, de gráficos que são utilizados cotidianamente na imprensa, né, e até mesmo nas aulas, não só de geografia. Como bem a professora Cléo lembrou, matemática também utilizamos a questão aí dos gráficos, principalmente por questões numéricas aí. Então vamos aí ver aí uma introdução da importância do uso dos gráficos no nosso dia a dia. Então os gráficos, eles têm a importância de que ele faz parte do nosso cotidiano. Então a utilização de gráficos aí, ele é muitas vezes utilizado aí para dados, principalmente dados socioeconômicos, né? Então ele demonstra e compreende dados de países, continentes e regiões e os dados específicos desses países e continentes. Então eles podem ser utilizados aí, como eu falei, para dados socioeconômicos, políticos, humanos, físicos e tem relação com o nosso dia a dia. Então é importante vocês terem uma noção de que tipo de gráfico está sendo usado, né? Se é um gráfico de setores, como a gente vai ver agora, que é o famoso, né, e popularmente chamado gráfico de pizza, né, até pela característica dele, né, o gráfico de coluna, porque a gente não usa os gráficos, vamos usar o gráfico de coluna para mostrar, né, a quantidade de população dos países, assim, vamos usar dessa maneira, ou vamos usar o gráfico de setores. Então ele é escolhido para certa situação. Então, por exemplo, o próximo tela aí que vocês vão ver é o gráfico de setores, as características desse gráfico, que ele é conhecido aí como gráfico de pizza, popularmente, para ficar mais fácil aí de identificar. Então, ele é dado em porcentagem, né? Então, sempre o total do que aparece tem que dar 100%, tá? Então, tem que deixar bem claro isso para vocês. Então, qualquer que seja o número de fatias, né, ou setores, né, que a gente denomina, devemos sempre conseguir uma pizza inteira, né, popularmente aí falando, um setor inteiro que dá 100% nos 360 graus dessa circunferência aí desse gráfico de setores. Quase todo mundo chama ele, né, de gráfico de pizza, né, como eu falei anteriormente para vocês, e é um tipo de gráfico que ele representa claramente as partes que compõem um certo universo, né, principalmente quando a gente quer saber as questões em porcentagem. Então, eu trouxe aí um exemplo para vocês aí, né, de um processo que está acontecendo ultimamente, que é a questão daí da pandemia da Covid-19. Então, ele está mostrando nesse gráfico, né, a porcentagem, né, de casos, né, por região do Brasil. Então, nós temos as 5 regiões do Brasil, né, então nós temos lá, logicamente, os dados já estão defasados, até porque os números eles aumentam absurdamente aqui no Brasil, né, muito rapidamente. Então, né, são dados até o meio do mês de maio, por volta do dia 12. Então, a gente vê que lá, por exemplo, na região norte tem 16% dos casos, no Nordeste 31,5%, no Centro-Oeste 2,9%, no Sudeste 44,6% e no Sul 5,1%. Então, esse gráfico, a importância dele é mostrar. Então, é muito mais fácil você identificar o gráfico nessa questão da amostragem na figuração do que a gente falar. Se eu falasse aqui 16% no Norte, 44% no Sudeste, poderia passar muito mais despercebido do que quando você observa no próprio gráfico. Tá, ok? Agora, como é que se monta, como é que se constrói um gráfico de setores, né? É importante a gente retratar. Então, na próxima tela, ele vai mostrar aí para vocês como é que você monta o gráfico. Então, ele não é assim, simplesmente eu vou fazer um círculo
e vou estar montando esse gráfico. Então é importante vocês estarem retratando aí como mostra na figura, e ele coloca aí claramente que você tem que ter uma legenda, que o cálculo feito aí pelo gráfico, ele tem que chegar a 100%, tem que ter o título. Tá? Na próxima tela vocês vão ver melhor essa questão aí de como mostra o gráfico. Vamos para a próxima, vamos para a próxima imagem? Volta para essa imagem anterior para eu estar explicando novamente. Então, essa questão aí do gráfico, então, qual que são os elementos principais do gráfico? O gráfico de setores, ele tem lá o título, tem a legenda e tem, né, as fatias que vai mostrar aí e dar 100%. Tá? É nessa situação aí que acaba mostrando. Perfeito, professora? Sim, professor Antônio, a gente pode observar que são conversões cartográficas que são utilizadas no mapa e também no gráfico, que aí vai possibilitar a leitura dos dados. Então, pode falar assim, mas legenda, títulos, vai nos mapas, também nos gráficos, né, para que você possa fazer uma leitura mais eficiente. É isso, professor? Exatamente. É que nem quando a gente utiliza com vários elementos, né, com várias informações, e aí acontece de você não poder usar esse gráfico. Então, ele tem uma certa situação. Né? O próximo gráfico que a gente pode ver em diversas situações até de tempo, né, de períodos que aconteceram, que é a questão do gráfico aí de segmentos, que nós chamamos aí de gráfico de linhas. Então, acompanhe aí na tela e vocês vão observar o que é esse gráfico de segmentos. Tá? Esse gráfico de segmentos ele é conhecido também gráficos de linha, exibe uma série de pontos que são chamados aí de marcadores, ligados em segmentos que são as linhas. Por isso que a gente tem essa denominação também de segmentos e linhas. Ele é muito bom para mostrar quantidades que mudam com o tempo e é adotado principalmente quando queremos representar as alterações que uma variável teve ao longo do tempo. Então, é como eu informei para vocês. Você usa esse gráfico de linhas e você pode ter vários gráficos em um só. Né? Então, você pode mostrar por períodos, né, por várias variáveis, né, que são as características do que a gente quer proporcionar. E ele tem os mesmos elementos que vão ter os outros gráficos. Então, é sempre importante retratar dessa maneira. Tem um exemplo aí de um gráfico de segmentos aí para vocês, aí, que é um gráfico de linhas, que também mostra a questão aí do Covid-19. Também já está desatualizado os números, mas para vocês terem uma noção. Então, por exemplo, ele está mostrando uma gerência desse gráfico se elevando. Então, mostrando que os números de casos estão aumentando no decorrer de certos períodos. Então, vocês observam na linha vertical que tem o quê? A quantidade de casos. E na linha horizontal, né, as datas que aparecem. Se você quisesse mostrar uma outra, por exemplo, a quantidade de mortes também, né, também poderia estar mostrando nesse gráfico de linhas. Então, é importante retratar que, para certas situações, o gráfico ele é extremamente importante. Tá? Vamos ver aí um outro exemplo de um gráfico de linhas aí que vocês vão observar na tela. Tá? Então, nós temos aí uma variação do PIB, né? Já é uma questão econômica. Né? No gráfico anterior, era uma questão de saúde. Né? Agora, nós estamos vendo aí a questão da variação do PIB. Tá? Então, é um gráfico que ele tem uma variação, né, para mais e para menos, por causa dos anos. Então, tem anos que o PIB está maior, tem anos que o PIB está menor. Então, veja como é muito mais fácil de vocês visualizarem num gráfico, né, se o PIB do país ele está se elevando, se ele está descendo, se ele está num patamar, né, neutro, ou seja, ele permanece no mesmo patamar. Então, é importante sempre ter essa abrangência nessa questão de gráficos. Então, por isso que, dependendo do gráfico, a gente acaba utilizando aí, né, dependendo do tema, a gente acaba utilizando outros meios de gráficos, tá ok? Então, vamos aí seguir aí a aula. Tem aí mais um exemplo aí de uma montagem de gráfico que aparece aí na tela. Vamos aí observar. Então, veja aí, ó, tem a linha horizontal, né, que ela tem uma variável, tem a linha vertical. Aí, é lógico, você vai ter os dados característicos, você vai ter os segmentos, você vai ter os pontos a serem observados e a linha. A linha vai seguir os pontos, se é para baixo, se é para cima, se ele permanece no mesmo patamar. Então, a relação da construção do gráfico é importante, né, nessa relação das variáveis que acontecem. E o gráfico de linha ele tem bastante
a variabilidade dele é muito maior vista do que os outros gráficos. Então, tem gráficos que a proporção é menor e tem gráficos que a proporção ele é maior. Tá? Por isso que é importante a gente saber, né, que tipo de assunto que nós vamos tratar através desse gráfico. Né? Na próxima tela aí vocês vão ter aí um outro exemplo de gráfico. Tá? Que é a mesma coisa, ele mostra aí os elementos importantes. Então você tem que ter o título do gráfico. Né? Você vai ter que ter as linhas, vejam que são várias linhas, porque mostra várias variáveis. O importante, no gráfico de colunas você consegue fazer isso, no gráfico de barras você também consegue fazer, só que a visualização, ela é um pouquinho mais difícil para entender. No gráfico de linhas, pela variabilidade que ele tem, principalmente pelas linhas, você consegue ter uma visualização melhor. Tá? Então, é importante retratar nessa questão desses dois gráficos, né, e os outros dois gráficos que vocês viram anteriormente, tem também outros exemplos de gráficos. Mas esses são os gráficos que nós mais utilizamos no nosso cotidiano. Né, e é o que a gente comentou aqui. Ele é utilizado em várias situações, né, e envolve aí a questão da matemática também. Correto, professora? Vamos fazer aí uma atividade aí para ver se eles entenderam, Correto, se eles conseguem fazer um gráfico? Pois não. Então, atividades. Elaborar um gráfico de linhas de acordo com os dados da tabela abaixo. Então, você tem uma tabela em que vocês vão elaborar um gráfico, né? Então, aproveitando aí a explicação do professor, a explanação do professor Antônio, agora vamos ver, né? Interagindo aí no chat, lembrando que é uma ferramenta muito importante e que vocês façam um comentário pertinente à aula. Né? Então, vamos lá, elaborar um gráfico. O professor vai dar mais um tempinho, né? Para que eles possam. Nós vamos deixar um tempo. Nós tá vamos deixar uns 5 minutos, porque para fazer um gráfico demora. Lembrando aí que, né, vocês peguem o lápis, aí vocês vão ter tempo de pegar o lápis, a régua, quiser colorir o seu gráfico, né, traga aí o lápis de cor, faça no próprio caderno de vocês, faça numa folha de sulfite. O importante é vocês praticarem aí. Então, vocês estão vendo que são dados, também dados já defasados, né, mas é importante retratar sobre o Covid-19, aí que dados por notificação. Então, façam esse gráfico aí tranquilamente, aí nós retornamos e aí eu vou mostrar aí como é que eu fiz o gráfico. Que o gráfico que vocês vão ver foi eu mesmo que fiz. Então, até mais.
Então, professor Antônio, nós tivemos assim a participação, lógico que a participação não foi tão assim dinâmica, porque nós sabemos que um gráfico ele leva tempo para ser construído, exercitar, lógico que nós sabemos disso. Então, nós temos a participação aqui da Érica, que ela disse que vai fazer no celular. Muito bem, parabéns, Érica. E o professor Henrique elogiando, né, dizendo que é uma ótima aula. Agradecemos muito, professor, pela sua consideração e estar assistindo a nossa aula, né? E é importante, assim, estar enfatizando que essa construção dos gráficos, ela é muito importante que vocês aprendam o 7º ano, porque vocês estão vendo isso no seu dia a dia. As mídias, né, os telejornais, eles estão apresentando a evolução, infelizmente, da doença na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, em outros estados e no Brasil, pelo gráfico, e gráfico de linha, né, que a gente todo dia fala, e o pico, já chegou no pico, e a gente vê a pandemia crescendo no nosso país, e aí é importante você entender a construção desse gráfico, porque aí você vai compreender a leitura quando passado pelo menos assim, pelos professores, pela mídia. Exatamente, é isso que o importante é isso, é aprender a visualização desses gráficos, que é importante, porque é uma leitura do que está acontecendo e principalmente a construção dele, né? Então, vocês são aí os alunos do 7º ano, eu quero até agradecer a participação de vocês. A gente já sabia que pelo chat é complicado, você não vai dar resposta, né? Leva um tempo para fazer o gráfico, vocês podem continuar fazendo o gráfico, isso é importante também, porque a prática de vocês aí é o conhecimento, né? Agradecer o professor Henrique aí pelo elogio, né? Nós estamos aqui para colaborar, né? E vocês também colaboram com a gente, dando as sugestões. A gente tem muitas sugestões aí dos professores feedback, que trabalham. Né? Feedback. O famoso feedback, exatamente. Vamos colocar aí na tela o gráfico que eu fiz aí a respeito dessa tabela, né? Então, para vocês verem como ficará o gráfico de vocês em relação às informações da tabela. Então, nós temos aí os óbitos, vejo que tem o tema, né, os óbitos acumulados, né? Na linha horizontal, nós temos as datas dos óbitos, né? Como eu falei para vocês, já está aí defasado, né? E na linha vertical nós temos os óbitos acumulados, né? Os números que apareceram na tabela estão aparecendo aqui no gráfico. O importante é vocês visualizarem que a linha está em elevação, né? Então, o pico nesse período ele estava em elevação, né? Ele estava lá em 2.143, no dia 17 de abril, né? Em quase um mês, ele foi para 12.400, ou seja, aumentou 6 vezes mais o número de óbitos na região aqui. Então, é importante, né, quando vocês têm essa visualização, né, do gráfico, entender o gráfico, né, porque é o que a professora Cléo falou, né? Nós temos a visualização do gráfico e, às vezes, não entender, então o gráfico não tem sentido nenhum. Então, o gráfico nada mais é do que uma informação visual do que a gente acaba tendo assim de informações, que são inúmeras informações, principalmente do Covid, que nós estamos na fase mais crítica dessa doença, né? Por isso que é importante ficar em casa quando puder, né? Essa relação da aula, né? Do centro de mídias, para levar as informações para vocês, para agregar, né, um conhecimento maior. Então é importante. Então por isso que é importante vocês participarem, fazerem as atividades, né? Porque é um conhecimento a mais que vocês vão ter. E falando em atividade, nós vamos ter uma outra atividade aí, né, professora? Isso, professor Antônio, vamos lá. Atividade complementar. De acordo com a leitura do gráfico, responda as perguntas no seu caderno. Primeira, qual o estado com maior quantidade de casos acumulados pelo Covid-19 na 20ª semana? Segunda, qual o segundo estado com a maior quantidade de casos acumulados pela Covid-19 na 20ª semana? Que é o primeiro, né? E a segunda questão é o segundo estado, né? Terceiro, quais estados estão representados no gráfico? Então, vamos lá. 5 minutinhos também, né, professor? Porque até que eles respondam, vão interagindo aí no chat com seus colegas e aqui com os professores, né? Professor Antônio e a professora Cléo, que sou eu.
Perfeitamente. Então, participem. É importante a participação de vocês. Agora, dá para vocês escreverem no chat, porque são perguntas. Observem o mapa, observem as siglas dos estados para estar respondendo. Está fácil o entendimento. E, pelo que nós percebemos aqui, vocês estão prestando bastante atenção na aula, então vai ser fácil aí de responder. Então, nós vamos deixar aí, né, uns 4, 5 minutos aí para vocês responderem. Na tela vai ficar aí o gráfico e as respostas. Então, até mais aí para vocês. Olha, professora Antônia, eles estão participando bastante, interagindo bastante no chat. Então, vamos para as respostas. Otávio, São Paulo, primeiro. Fábio, primeiro São Paulo, segundo Rio de Janeiro. Cecília, primeiro São Paulo, segundo Rio de Janeiro. Emily, primeiro São Paulo, segundo Rio de Janeiro. Rebeca, primeiro São Paulo, segundo Rio de Janeiro. João Vitor e Nicole, primeiro São Paulo, segundo Rio de Janeiro.
E acho que terceiro que ele colocou aqui, o Ceará. Então, olha, parabéns. parabéns. Nós ficamos muito, assim, com uma felicidade enorme quando vocês participam, porque dá uma interação muito grande aqui na nossa aula. Então, a participação de vocês aí é assim esplendorosa. Eu fico muito contente quando vocês participam e respondem corretamente, né? Então o estado e a visualização foi ótima, né? Porque a 20ª semana é o final do gráfico, né? Então deu para perceber aí que o primeiro colocado é o estado de São Paulo, né? Então ele aparece aí em primeiro lugar. Depois vem o Rio de Janeiro como sendo o segundo maior estado com quantidade aí do Covid-19, né? E aí até se comentou aí do terceiro estado, né? Que é importante retratar. Agora a terceira pergunta, a dificuldade acho que foi maior por causa das siglas dos estados, né? Mas é simples de ver, né? Nós temos lá São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e o Paraná. Então são esses estados aí que compõem, né, essa composição aí do gráfico. Então é interessante vocês verem, né? É importante retratar sobre a questão dos gráficos. Então, vocês tiveram uma ideia desses dois gráficos e já tiveram anteriormente a ideia dos outros dois anteriores. Então, só para relembrar a aula de hoje, a aula que nós tivemos em 2 semanas atrás, mais ou menos, né? Então, vamos retomar aí o assunto que nós tivemos hoje. Então, vamos lá. Né? Olhem na tela aí para acompanhar. Nós temos aí o gráfico de setores, né? Popularmente conhecido aí como gráfico de pizza, e nós temos o gráfico de segmentos e o gráfico de linhas, né? Nós vimos também tabelas de dados, né? E também, né, o que está acontecendo hoje aí, né, os dados da pandemia do Covid-19 no estado de São Paulo e também em todo o Brasil, né? E para dar uma revisão na aula, né, vamos rever aí, né, os gráficos que nós vimos anteriormente nessa aula e na aula anterior, porque lembrando que essa aula é a parte 2 da aula que teve lá o gráfico de colunas e o gráfico de barras. Então, primeiramente, nós vamos rever aí o gráfico de setores, né, popularmente conhecido como o gráfico de pizza, né? Lembrando que esse gráfico ele tem uma grande importância, né, de relatar a questão na porcentagem, né? Ele tem essa visualização, né, desse segmento, então é importante nós sempre estarmos, né, falando, né, para que serve esse gráfico, né, pela visualização, né, utilizar esse gráfico corretamente, né, não utilizar outros gráficos. Não dá para você usar um gráfico de coluna ou de barras mostrando a porcentagem numa visualização como a gente vê nesse gráfico de setores. Tá? O outro gráfico que nós vimos hoje, né, que é o gráfico de linhas, né, o gráfico de segmentos, né, que, como a gente viu, ele pode ser utilizado, né, em várias variáveis, né, e tem, né, características totalmente diferentes do gráfico que nós vimos anteriormente. Tá? Então, esse gráfico de linhas e gráfico de segmentos ele pode ser utilizado com várias variáveis, né, e o direcionamento dele é a variação, né, para cima, para baixo, ou mantendo-se mesmo na mesma posição. Então, vejam, é um outro gráfico, é uma outra situação, né? Então, é importante, por isso que eu sempre coloco claramente, vejam que tipo de gráfico se utiliza, se está corretamente. Então, vocês agora vão poder olhar as informações e falar assim, não, esse gráfico está correto de ser utilizado, esse gráfico aí não é tão correto assim. Tá? O terceiro gráfico, que já é o gráfico que a gente viu na parte 1, né, em aula anterior, né, é o gráfico de colunas. Tá? Então, um gráfico aí que, na época, até mostrei para vocês que era o número de casos de Covid naquela época. Então, são essas colunas em verticais. Então, eles mostram lá as respectivas regiões, né, na faixa horizontal e na faixa vertical a quantidade. Então, é uma outra informação, é um outro aspecto, é um outro direcionamento. E, para finalizar, a gente vai ver o gráfico de barras, né, que também mostra, né, informações sobre o Covid-19, a questão da quantidade de óbitos de estados. Então, também mostra, né, vertical os estados, horizontal mostra a quantidade. Veja que o processo é inverso do processo de colunas. Então, veja, cada dado, cada especificação, cada variável, ela é importante de retratar. Perfeito? Eu queria finalizar a aula agradecendo imensamente vocês por esse acompanhamento, agradecer a professora Cléo. Um bom dia para todos. Professor, pelo convite. Né? Agradeço a participação de todos do 7º ano, alunos do 7º ano, do ensino fundamental, e um bom final de semana para todos. Obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima.